Então, é com muito prazer que no Muda Mundo Tamo Junto de hoje a gente conversa com o Fabiano Berlini, que é educador. Tudo bom, Fabiano? Prazer te Oi. receber. Bom, o currículo dele é enorme, né? Mas quando tem educador, eu até perguntei para ele antes como ele gostaria de ser chamado, e eu pensei, se eu pudesse escolher, eu diria educador, porque eu acho que não tem coisa mais importante, mais nobre, né, como atividade no mundo inteiro, como a de educador. Que bom poder dizer isso, Fabiano. Parabéns. Obrigado. E já aproveitando aqui, né? A gente fala educador, mas eu falo de uma maneira muito humilde, porque uma das coisas que eu acho que pesa muito para o professor é a ideia de que ele é responsável pela educação das crianças. Ele não é. Porque é muita responsabilidade, é um poder que ele não dá conta. Ele é um apoio muito importante, é um provocador. A criança, o adolescente, seja quem for, né, é o sujeito da sua educação. E essa é uma das coisas que eu acho que é importante a gente mudar na educação tradicional. É a gente transferir para aquele que tem realmente poder de educar, que é quem se educa. A única pessoa que pode me educar sou eu. Eu posso ficar 3 horas conversando com você. Se eu não me abrir, se eu não me sensibilizar, se eu não me dispor, eu não vou aprender. Então, dá para ele esse poder, também dá para ele potência para o encontro, porque não é eu que estou te educando, é a gente que está nessa se educando. Então, quando eu falo eu sou educador, é nessa perspectiva mais do Paulo Freire, que é eu sou um educador que aprende enquanto ensina e quando aprendo eu ensino também. Então, quando eu estou com outro é uma troca, né? É muito mais Isso do que uma transferência. tira talvez um peso do professor, mas não diminui a sua responsabilidade, né? Perfeito. Perfeito. O professor é fundamental. Nesses tempos onde a gente fala de atendimento online, de aulas através de vídeos, parece que a gente pode substituir, mas não pode. É impossível. A convivência, o contato, a presença, o toque, o carinho, né, aquelas situações que a gente vive são insubstituíveis. Então, o professor é extremamente, até porque ele é o profissional dessa área. Eu não vou perguntar para o arquiteto como é que faz um prédio, não vou dizer para ele qual que é o tamanho da coluna. Então, quem Uhum. sabe isso é o arquiteto, e na educação também. O X da questão é que a educação, o desenvolvimento do ser humano depende de toda a comunidade. Depende da família, depende dos meios de comunicação, depende da rua, depende da qualidade muito da família, depende então da igreja, da sua religião. Então, educar uma criança nunca foi, eu estou falando nunca foi, hein, é ousado isso, mas nunca Uhum. foi papel só do pai e da mãe. Uhum. Né? Nunca foi só da escola, a escola não existia antes, né? Por um Toda tempo comunidade educa, né, Fabiano? sim. Mas a gente costuma, quando eu digo a gente, eu estou generalizando mesmo, assim, nós, a sociedade em geral, nos últimos tempos a gente vem terceirizando a educação para o professor, né? Assim, e meio que responsabilizando a escola por tudo aquilo que a gente não dá conta. Pensando nisso e pensando nesse professor agora em casa, né, em isolamento, e assim, eu não ousaria aqui dizer a diversidade de situações que a gente tem no nosso país, né? Que tem crianças que têm acesso à internet, que têm aulas remotas, tem crianças que não têm, enfim, assim, a gente não tem um padrão, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo nas escolas brasileiras. Mas o que a gente sabe, eu imagino, Fabiano, é que esse professor que está em casa, ele está muito tenso, ele está muito preocupado. O que tu acha que passa na cabeça de um professor brasileiro num momento como esse? Olha, é difícil imaginar, mas eu falo assim, onde eu me meti, né? Muitas vezes eu estava pensando, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Olha, a impressão que eu tenho, pelo que eu tenho circulado, é que está todo mundo muito cansado, estressado. Já estava antes. Eu Uhum. visito muito escolas. Eu trabalho principalmente com comunicação não violenta. Eu quero destacar que eu sou um aprendiz. Não é humildade, não. É porque eu vejo que tem muita coisa realmente para aprender, além do fato de que ninguém se forma em comunicação não violenta. Então,
eu trabalho compartilhando aquilo que eu já acumulei, que eu acho que é valioso. Então, vou em muitas escolas e também trabalho com um grupo chamado GPEM, que é Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, com quem eu aprendo muito e a gente promove dentro das escolas e de redes municipais a formação, principalmente para professores, o desenvolvimento da personalidade ética, convivência, projeto anti-bullying. Então, eu circulo bastante ainda dentro de escolas. E o que parece evidente, que é frequente, é pais cansados, professores cansados, gestores cansados e crianças e adolescentes cansados. Está todo mundo incomodado com o sistema que a gente vive. Então, o professor, ele é uma peça meio que central, porque tudo acaba se conectando nele, né? O gestor, a criança, os pais, todo mundo acaba tendo ele ali. Então, eu acredito que uma das pressões mais intensas está sobre ele, sem dúvida nenhuma. E aí, nesse momento onde ele tem ainda que se rever em termos de prática, de tecnologias, de formatos, e do prazer também, né? Tipo, o prazer que eu tenho no contato com as crianças, no contato com aqueles que eu me encontro todo dia, não existe mais. Então, isso é mais um problema ainda. E aí eu tenho que fazer uma gestão ainda da minha família, do meu esposo, da minha esposa, das questões domésticas. Muitos deles ainda têm filhos, então tem aulas, enquanto eu estou dando aula, meus filhos também têm aula. Então, isso é um desafio brutal, gigantesco. O que eu penso nesse momento é que não é um caminho que dá para a gente fugir dele. Aliás, quando voltar ao normal, não vai voltar ao normal, vai voltar em outro lugar. Eu acho que é um caminho que não tem volta, mas ele precisa voltar para um nível que seja saudável. Essa questão da internet, essa questão do uso da fonte de informação, acho que é fabulosa, mas ela tem um limite. O professor, como gestor de informação, como aquele que trabalha em informação, que transforma ela em conhecimento, transforma a informação em algo realmente útil para eu aplicar no meu dia a dia e mudar a qualidade das minhas relações. Então, esse papel do professor é fundamental. E aí a gente tem uma educação que replica o modelo que a gente vive, né, essa sociedade, que mantém ela como é, e tem possibilidades de questionar e de transformar a sociedade. Então, a educação, ela é vilã, ela pode ser vilã, ela pode ser uma alavanca de transformação. Eu falo vilã porque eu não acredito que a gente está vivendo uma sociedade saudável. Em termos ambientais, a gente está vendo problemas graves, a gente está falando assim, da violência que a gente proporciona uns aos outros, a forma como a gente se relaciona nos meios de comunicação, nas mídias. Enfim, a desigualdade que você trouxe agora de pouco, né? Desigualdade brutal, que agora ela vem e aumenta a crueldade, né? A desigualdade de oportunidades, ela ainda aprofunda isso, porque eu não tenho acesso à internet, como é que eu vou fazer para estudar? Então, eu acho que a gente precisa mudar, né? Algumas crianças talvez nem voltem à escola, né? Assim, eu acho que essa também é uma preocupação, né? Como é que a gente poderia ajudar, Fabiana, esse professor, né, que vive essa situação desafiadora para todos nós, mas para ele especialmente? Eu sempre digo assim, médicos, enfermeiros e professores. Gente, né, vocês precisam de apoio. Tu falaste que trabalhas com comunicação não violenta. E eu sou, se tu é um aprendiz, eu sou assim, uma aprendiz de aprendiz de aprendiz de aprendiz. Mas, assim, do que eu entendo da comunicação não violenta, e acho que talvez por isso a gente sempre esteja aprendendo, porque ela, mais do que uma ferramenta, do que uma metodologia, eu acho que ela é tipo um óculos, né? É um modo de ver o mundo, né? Que nos posiciona de uma forma diferente e a gente sempre pode aprender a ver melhor, né? Ver de outro jeito. Ela tem dois pilares, me corrija se eu falar bobagem, que é a escuta empática e a expressão autêntica. Duas coisas que me parecem fundamentais nesse retorno, né, quando ele acontecer. Porque como vão chegar essas crianças, como vão chegar esses professores? Tu achas que a comunicação não violenta poderia auxiliar nesse retorno? Eu tenho certeza que sim. Ela não é a salvação.
Ela é a base para que a gente construa a nossa salvação. Uhum. Ela proporciona um ambiente nutritivo, saudável, sólido, de encontro das potências e promove uma sinergia para caminhos realmente novos. Só que para isso existir, é o que você está dizendo, eu preciso aumentar a minha honestidade, e aí aumentar a minha honestidade é falar daquilo que eu acredito de verdade, mesmo que aquilo possa incomodar as outras pessoas, mesmo que aquilo que eu vou dizer possa me colocar numa posição frágil, numa posição Vulnerável. desconfortável. Vulnerável. Essa é a palavra. Mas eu só quero diferenciar o vulnerável da posição de fraqueza, né? Que a gente entende, pô, se eu falar para alguém, poxa, cara, você é uma pessoa muito importante para mim, tô com saudade de você e fico triste quando a gente não se vê. É como se a gente estivesse mostrando uma fraqueza. Mas, pela lógica da comunicação não violenta, isso é mostrar força, mostrar maturidade, mostrar equilíbrio, mostrar segurança, e é uma forma de a gente se conectar às outras pessoas, né? A gente expõe um pouquinho de nós, né? Mostra um pouquinho daquilo que é valioso, da nossa intimidade. Isso cria intimidade, cria uma conexão forte e promove, né? Aumenta a chance de cooperação. E eu não estou me colocando de uma forma dependente da pessoa, porque se ela não cuida de mim, eu vou cuidar de mim, né? Eu vou matar essa saudade de outra forma. Eu vou ligar para ele ou para ela, ou eu vou cuidar da minha vontade de estar com alguém especial com outras pessoas que estejam disponíveis. Então, não dependo de ninguém. Então, por isso que é diferente da fraqueza. A fraqueza é como se eu estivesse colocando meu pescoço à disposição para a pessoa a qualquer hora cortar. Não, eu tenho segurança. Então, esse encontro é fundamental. E aí, então, aumentar a honestidade, mas aumentar também a empatia, como você falou. A recepção daquilo que não me agrada como algo valioso também. Que por trás daquilo pode ter, sim, uma possibilidade de caminho, ainda que venha de uma forma dura, agressiva, ou muito contrária a algo que eu entendo que é um valor para mim. No fundo, muitas vezes não é. É só uma estratégia diferente. Porque a pessoa traz às vezes um professor pode dizer assim, não, tá muita bagunça, a gente vai ter que dar uma suspensão para a molecada. Alguns professores vão ficar super ofendidos. Mas por que será que ele está falando que quer dar uma suspensão para todo mundo? Eu não estou defendendo a estratégia, mas por trás, será que ele não está querendo mostrar para os meninos, para as meninas, que o comportamento deles é um comportamento que faz mal para eles próprios e para os outros? Então, ampliação de consciência. Ampliação de consciência não é importante só para mim. É importante, não é só importante para aquele professor, Sim. É importante para mim também. Então, se a gente consegue se expor de verdade, mas tenta acolher o que a outra pessoa está trazendo, tentando investigar, e aí comunicação não violenta é muito investigação. Aquilo que é valioso, a gente acaba se conectando. E aí a gente começa a discutir, não se você é bom ou mal, se você está certo ou errado, mas qual é o caminho que cuida disso tudo que a gente está levantando, que é importante para nós como seres humanos. E agora, dando um passo para trás na sua pergunta, a comunicação não violenta, nesse processo agora de retorno, e eu não digo só de retorno, eu acho que inclusive nesse momento, Sim. É uma estratégia, é um caminho, é uma possibilidade muito boa para a gente se cuidar, para a gente olhar para o que está acontecendo aqui agora. A escola precisa ter abertura para a vida. Quando eu falo abertura para a vida, eu estou falando assim, o que está doendo? Ou o que me anima demais? O que me motiva, me dá, usando uma palavra, né, mais forte, assim, o que me dá muito tesão? Essas coisas precisam entrar dentro da escola. Que está vivo, né, Fabiano? E aí a gente começa a cuidar da vida e, por consequência, a gente usa a potência de uma energia que muitas vezes ela é castrada, ela é contida. Não pode brincar, não pode fazer bagunça, não pode sair da escola, não pode isso, não pode aquilo. Que, na verdade, a gente está tentando travar uma energia que não dá para travar. Se a gente bloquear aqui, ela vai encontrar algum outro caminho e ela vai aparecer. E quando ela não aparece, ela vira doença. Ela vira dor, ela vira sofrimento, ela vive burnout, ela vira um burnout, ou ela vira agressão, violência. Então, nesse momento, que tá todo mundo sofrendo muito, e aí, bem simplesmente falando, precisava ter espaço para a gente falar da gente. Aí eu estou falando da gente, vocês, professores, vocês falarem com vocês, mas de uma forma livre, sem pauta, necessariamente uma pauta. Falar abertamente,
se expor. É. Assim. E tu falaste do não pode isso, não pode aquilo, e agora, assim, não pode chegar perto, não pode abraçar, não pode entrar sem máscara, né? O risco que a gente corre de que essa disciplina, né, que seria, por trás disso, a necessidade de saúde, de cuidado, né? Mas que pode, por meio de uma estratégia equivocada, se transformar, né, num baita autoritarismo. Esse é mais um risco. Por isso que a gente tem que ter o máximo de abertura possível para a gente falar, para a gente ouvir. Inclusive ouvir os meninos e as meninas, as crianças e os adolescentes. Porque eles vão dizer daquilo que incomoda eles. E aí não significa que a gente vai descuidar da saúde, mas que a gente pode cuidar da saúde de uma forma diferente, que garanta afeto, que garanta autonomia, que garanta liberdade e, ao mesmo tempo, saúde. E vamos imaginar que sim, tem algumas coisas que a gente vai falar. Eu falo para minha filha, assim, hoje você não vai em tal lugar, hoje a gente não vai brincar de tal jeito, porque porque pode correr riscos. Ela tem 2 anos, ela não entende, mas eu vou bloquear. Isso não é um problema. Desde que eu faça esse uso protetivo da força, na exata medida da necessidade, com o maior cuidado possível para gerar apenas o sofrimento e a dor necessário, sem a punição, sem a ideia de prazer ou a ideia de que o sofrimento vai fazer ela entender. Sim, se você insistir, vou te deixar no banquinho do castigo, não precisa, né? Sim. Então, beleza, esse é um cuidado, né? Eu vou, como se fosse tirar um espinho. Vou tirar um espinho seu, mas olha, tá aqui no seu braço, eu não quero te machucar, mas eu vou mexer nele, então vai doer um pouquinho. E a gente vai combinando como vai tirar o espinho. E a hora que eu tiro o espinho, você chora, você sente dor, mas no final você diz obrigado. É essa a ideia, mais ou menos. Mas vamos imaginar, para além disso, que outros nãos a gente poderia transformar em sim, antes de chegar nesse limite que para mim é o extremo. Que, aliás, é muito perigoso, né? Quando eu faço uso protetivo da força, eu acabo limitando a liberdade, a autonomia, a escuta que eu faço da outra pessoa, porque eu defini que alguma coisa é necessária e eu vou fazer de qualquer forma. Às vezes acontece, mas é muito perigoso. Então, antes de chegar nisso, que a gente faça todas, vamos dizer assim, que muitas outras questões podem ser realmente transformadas em sim e deixar o não para aquilo que realmente tem que ser não. Eu até estou com uma colinha aqui, Fabiano, eu assisti uma palestra tua no Festival da Empatia e eu anotei uma frase que eu achei muito linda e ela é simples, mas ela é de uma profundidade que foi a seguinte: tu disseste assim, a simples coerência do professor já é transformadora. Eu queria que tu comentasse um pouquinho isso. Eu penso no professor como eu gostaria de pensar que todos são revolucionários. E revolucionário é diferente de revoltado. Né? O revoltado volta no mesmo lugar, né? O revolucionário, ele olha para o sistema, ele olha para aquilo e pensa que em maneiras de transformá-lo. Mas a maior parte do nosso poder está na nossa atitude e não naquilo que eu vou fazer para mudar a outra pessoa, mas para aquilo que eu vou fazer para mudar em mim mesmo. Então, se a gente tiver a coerência e viver de acordo com aquilo que é realmente o nosso valor, é respeito, é justiça, é liberdade, é autonomia, é cooperação, é compreensão, enfim. Então, que a gente traga isso para a prática, especialmente nos momentos de crise. Porque é muito fácil eu ser justo, bondoso, carinhoso, honesto, quando está tudo tranquilo. No momento de crise é que a gente tem um ditado muito bonito que diz: os grandes navegadores devem a sua reputação às tormentas e tempestades. E eu acho que é isso. Né? Porque o bicho tá pegando, aí você busca as virtudes que podem transformar essa situação numa grande conquista, numa grande história. Eu lembro de várias situações onde haviam conflitos comigo, mas também histórias com outros colegas, né? E a gente passa por uma situação super difícil, super desagradável, de xingar, de dedo na cara, porque às vezes eu trabalhei em projetos sociais
E às vezes a molecada chega com muita dor, vem de outros lugares. Uhum. E aí essa dor transborda dele. Então machuca colegas, outros meninos e meninas, machuca educador. E aí quando você vai tentar estabelecer, olha, até aqui rola, daqui para frente não rola mais, aí a coisa explode ainda mais. Ainda assim a gente considera aquele menino, uma menina, um ser humano que merece dignidade como qualquer outro. Então a gente estabelece um limite, mas estabelece um limite, né? Modo de dizer, a gente Sim. estabelece, olha, até aqui dá pra gente, daqui para cá não dá, porque não é saudável para ninguém. Então rolavam umas situações difíceis. Mas é impressionante como isso transformava a relação. Porque ele percebia que por mais que a gente estivesse bravo, né, que a gente estivesse falando, não, isso não, em nenhum momento a gente tinha intenção de machucar. E aí depois que ele acalmava, ele percebia que no meio do conflito tinha cuidado, no meio do conflito tinha respeito. Né? Se eu apontava o dedo, ele sabia que era por trás, era realmente, e a gente falava, meu, eu estou fazendo isso porque você é importante, porque caso contrário a gente simplesmente pedia para você ir embora e não voltar mais. Então se eu estou falando não para você, é porque eu gosto de você. A negligência não é sinal de amor. Né? E era isso que a gente ia conversando. Então essas situações acabam construindo. E isso não é visto pelo menino. É visto por todo mundo. Né? Todos os outros garotos que estiverem lá, por isso que é muito complicado. Aí eu estou falando de sala de aula, né? Hoje não é uma realidade. Mas, enfim, vamos imaginar que a gente está, às vezes, numa reunião online com 20, 30 meninos, meninas, não sei. Mas se eu pego e dou uma bronca em um deles, é como se eu tivesse dado em todos. Né? O ser humano é empático. Então, o contrário é igual. Se eu recebo uma brincadeira que é desagradável e eu consigo trazer aquilo que eu considero o saudável, mas de uma forma respeitosa, e não falando assim, meu, como você é folgado, como você fala assim comigo? Eu falo assim, olha, beleza, você fez uma brincadeira, mas eu gostaria que você me tratasse de uma forma diferente. O sinal é bem diferente que eu dou. E por consequência, eu vou ter os outros colegas dele me vendo como uma ameaça ou me vendo como alguém que está querendo cuidar e que é digno de confiança, que é digno de respeito. E aí, às vezes, sem querer, a gente se coloca nesse papel do vilão. Sem querer. Porque a gente entende que uma maneira de cuidar é ser duro, para ele entender que, olha, isso não pode, isso é A gente inaceitável. aprendeu assim, né, Fabiano? Né? Todos nós estamos reaprendendo. Sim, exatamente. Fabiana, poderia ficar horas aqui conversando contigo. Queria saber se tu tens algum recado final, porque assim deu para perceber que sim, a situação não é fácil, né? Nós estamos vivendo um momento muito desafiador, né? Não só em relação à educação, mas o país como um todo. Mas há aí uma oportunidade de a gente estabelecer vínculos verdadeiros. Eu acho que nunca se valorizou tanto a atividade de professor. As famílias estão percebendo, nossa, como é importante ter um bom professor, nossa, que falta que esse professor faz. Eu acho que a arte e a cultura também eu vejo como uma oportunidade de valorização do que antes às vezes era considerado assim supérfluo, né, não necessário. O que seria da nossa vida sem arte e cultura, né? Então, assim, eu tenho esperança de que a gente possa sair melhor e retomar um vínculo com essas crianças de uma forma mais efetiva, né, e mais afetiva, mesmo com distanciamento, mesmo com máscara, mas em pequenos gestos, né? Às vezes até um olhar que diz muita coisa. Acho que o primeiro ponto é esse, que a gente veja a crise como uma grande oportunidade e a gente aproveite o máximo possível para se desenvolver como ser humano. Como ser humano. Porque o professor é muito mais do que um professor. O professor é um aspecto muito pequeno. Aliás, é até perigoso você, né, eu estou falando aqui para um monte de professores, cuidado você acreditar que é professor, que você vai limitar quem você é muito mais do que um professor. E a sua qualidade depende da sua qualidade humana, mais do que o que você aprendeu na universidade ou com aquilo que esperam de você. Então, a primeira coisa é isso. Vamos aproveitar para, sim, desenvolver aspectos ligados à tecnologia, blá, 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 mas como ser humano, o que essa reclusão ou o que esse momento de crise traz
como alertas para aquilo que é realmente valioso na vida e que precisa ser cuidado e compartilhado. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto, o seu melhor é o suficiente. Ponto. Né? Não vamos querer ultrapassar nossos limites, faça aquilo que está ao seu alcance. Quando eu falo o seu melhor, não é aquele seu melhor tirando até a última gota de sangue. Não, o seu melhor é, você tem um determinado tempo, use ele da melhor forma possível. E aí o resultado não é o que a gente quer, é o que é possível, é o que é viável nesse momento. Então, a gente precisa ter, como que eu vou dizer assim, não é condescendência, não sei qual que é, a gente precisa acolher a gente mesmo, a gente precisa perdoar a gente mesmo, a gente precisa baixar um pouco a expectativa em relação àquilo que a gente projeta, aquilo que a gente planeja muitas vezes. Então, o que é possível está dado e é que a gente seja grato, porque sempre vai ser bom. A gente gostaria que fosse melhor, mas que a gente valorize, que a gente seja grato antes de ser crítico com a gente mesmo, né? Ou permitir que as outras pessoas também sejam conosco, enfim. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais legal de todos, que a gente perceba essas quebras todas como uma grande oportunidade de reconstruir as escolas. É muito recorrente a ideia de que a escola ela está travada num modelo bastante antigo, que dá conta de algumas coisas, mas que não dá conta de muitas outras. Que a gente olhe, então, e perceba essas brechas, essas rachaduras. Então, em vez da gente consertar, que a gente termine de quebrar de vez. E a gente pense junto, como se a gente fosse pensar do zero. Meu, se eu quisesse uma escola, a escola ideal da minha cabeça aqui, como que ela seria? E aí eu brinco com isso com os meus outros colegas. E a escola ideal? E aí, a partir desse ideal que a gente constrói, inclusive podendo ouvir direção, coordenação, a molecada tem muita ideia legal em relação à escola ideal, viu? Tem algumas escolas que nasceram de idealização de crianças. Então, que a gente brinque com isso e depois vá para a realidade e fala, olha, a gente está aqui. O ideal que a gente colocou é aqui. Qual passo a gente pode dar nesse sentido? O que dá para a gente estruturar aqui agora? O que realmente é uma regra que precisa se manter? Os tempos e os espaços e essa separação das pessoas dentro desses tempos, desses espaços, ela é realmente necessária? O que a gente está ensinando é o que a molecada quer aprender, é o que eu gostaria de ensinar, é aquilo que eu acho que é o mais importante. Que a gente tenha tudo que é oferecido para nós, em termos de técnica, de leis, de orientações, que a gente tenha como ideal, mas não como mapa. Que a gente defina o nosso mapa, que a gente defina o nosso percurso, que a gente defina o nosso caminho. E que a gente faça isso junto, porque dá muito medo fazer sozinho, porque a gente fala assim, eu não vou ficar fazendo experiência com os meninos e as meninas. Então, se a gente fizer junto, acho que a chance é maior de sucesso e da gente não sofrer tanto com os fracassos. Mas reafirmo, fracassos não existem. O que existe é um crescimento a partir de tentativas aí. É isso que eu queria deixar mais vivo. Muito obrigada, Fabiano. Foi, olha, um prazer muito grande. Tenho certeza que a gente vai voltar a conversar. Tomara. Gente, obrigado. Força para nós, para vocês principalmente, viu? Tamo junto. Tamo junto.